Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 20 de setembro, 12h30. Eu sou a Márcia Dutra e hoje o nosso Repórter São Paulo é especial. A edição de hoje traz mais uma entrevista com um dos 11 candidatos à Prefeitura da capital paulista. Uma parceria inédita da TV Brasil com o jornal É o País Brasil. As entrevistas são feitas ao vivo aqui no nosso estúdio e tem também transmissões pelo portal EBC e pelo portal de notícias do É o País Brasil. Todos os 11 candidatos foram convidados e as datas das entrevistas foram escolhidas pelas assessorias dos candidatos, junto às produções da TV Brasil e do É o País Brasil. Nosso convidado de hoje é o candidato Altino Prazeres, do PSTU. Altino de Melo Prazeres Júnior nasceu em São Luís, no Maranhão. Tem 49 anos. Há 28 anos vive em São Paulo, onde se formou em matemática pela USP. Foi operário químico, presidiu o Sindicato dos Trabalhadores de Indústrias Químicas de Pernambuco e é presidente licenciado no Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Nunca concorreu a nenhum cargo político. Essa é a primeira vez que ele participa de uma campanha eleitoral. Participa hoje aqui da nossa entrevista a repórter Priscila Cast, da TV Brasil, e participam também a jornalista Flávia Marreiro, que é subeditora do É o País Brasil, e o repórter André de Oliveira, também do É o País. Boa tarde a todos. Candidato, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sim. Candidato, a minha primeira pergunta para o senhor é, com todo o seu histórico, no Sindicato de Metroviários, vamos supor que o senhor fosse eleito prefeito da maior cidade do país. Vamos supor que acontecesse uma grande greve no serviço público de transporte da prefeitura da capital. Como é que o senhor, como gestor, como prefeito, administraria, como é que o senhor negociaria com motoristas e cobradores, por exemplo, numa greve de ônibus? Essa é uma pergunta importante porque depende de como você entende a gestão. A nossa campanha, a nossa candidatura e uma futura gestão possível era defender e ser uma candidatura junto com os trabalhadores. Então, na verdade, nós apoiaríamos a luta dos trabalhadores, porque, na verdade, quando os trabalhadores fazem greve, eles estão tentando reivindicar, em geral, salários, condições, reposição dos seus salários e melhores condições de vida. E nós estamos a favor disso. Então, seria uma discussão junto com os trabalhadores, uma relação conjunta com os trabalhadores do transporte, para que a gente pudesse melhorar. Por exemplo, uma das nossas reivindicações é que o transporte público de São Paulo, os ônibus, fossem estatizados, voltasse a CMTC e todo o transporte público fosse estatal, por um motivo muito simples. Não faz sentido, no nosso entendimento, que o dinheiro da prefeitura fosse gasto e dado para os empresários do setor de transporte, que, diga-se passagem, é um dos grandes elementos de corrupção da maioria das prefeituras do Brasil. Então, na nossa opinião, o dinheiro que seria para o lucro dos empresários deveria ser revertido para a própria população e também para os trabalhadores do transporte, que são uma parte essencial desse transporte. O senhor acha que não teria conflito nessa negociação? Possivelmente tivesse conflito. O problema é o lado que você escolhe. Nós estaríamos junto com os trabalhadores para discutir com eles a melhor forma adequada para resolver esse conflito. Flávia. E seguindo a pergunta da Márcia, o senhor acabou de falar que a proposta é a estatização do sistema de ônibus, que é o principal sistema de massas da cidade. Então, o senhor descartaria a licitação que o prefeito Fernando Haddad deixou preparada e que deve ficar para a próxima gestão? Como isso seria feito? Teria um prazo, uma graduação? Porque a gente sabe, numas mudanças, um choque como esse, sim, a população que depende do transporte seria a mais prejudicada, como no caso de uma greve prolongada, no caso que é uma negociação arrastada. Qual seria o plano concreto para não atrapalhar a população? Isso, então, de imediato a gente voltaria a ter uma empresa estatal do setor de transporte com um raciocínio para economizar dinheiro, não para gastar mais dinheiro. Qual é a lógica? Se você vai dar o dinheiro e o lucro para os empresários, se esse dinheiro pode ser revertido para a população, por que você não tem uma empresa estatal? Em geral, as pessoas falam que a empresa estatal seria mais ineficiente do que uma empresa privada. Essa realidade, por exemplo, no metrô de São Paulo não se deu. A linha 6, por exemplo, é privada, que vai estar sendo montada pelo setor privado, está mais atrasada do que o normal e também não está sendo a contento. Então, ela não foi eficaz, não foi efetiva. Se nós tivéssemos uma empresa estatal, mas que tenha não só a estatal, mas tenha um controle dos trabalhadores, o controle da população e da comunidade, para que não haja corrupção e para que os trabalhos sejam efetivamente feitos e realizados no prazo adequados, você pode ter uma empresa estatal que consiga resolver esse problema. Nesse sentido, então, a gente acha que poderia, por exemplo, começar com uma empresa estatal de transporte e, a partir daí, tentar estatizar todo o sistema de transporte. O tempo disso vai depender de muitos elementos, mas, concretamente, o projeto seria estatizar todo o sistema de transporte ainda neste mandato. Priscila. Candidato, o senhor se pronunciou no sentido já de que acredita numa governabilidade participativa, de que onde o dinheiro vai ser aplicado, em que local e quanto, teria que ser decidido regionalmente. Como o senhor acredita que isso poderia ser feito? Utilizando das subprefeituras, por meio de plebiscitos, como isso seria feito?
Nós estamos trabalhando com uma ideia dos conselhos populares. Os conselhos populares seriam feitos e organizados pelos trabalhadores, por sindicalistas, por associações de bairros, por diversas organizações, mas dos trabalhadores e da população organizada, particularmente da periferia. Por exemplo, quando você pensa no orçamento da cidade, nas subprefeituras, nos diversos distritos que tem a cidade, a divisão disso, a organização desse sistema, pelos mapas, que vários sites que começam a divulgar essas informações, as regiões, os distritos do centro, tem mais condições, tem mais transporte, mais saúde, mais educação, mais a contento do que na periferia. Se você debater com os diversos conselhos que vão tirar seus representantes, esses representantes podem ser removíveis a cada momento. E eles decidirem junto com a prefeitura onde será gasto o orçamento, como será feito isso, na nossa opinião, é a melhor opção. Então, seria discutido e debatido com os especialistas, mas com aqueles que mais se interessam. Nesse sentido, vou dar um exemplo. Quando em 2013 o prefeito Haddad e o governador Alckmin, combinados, aumentaram juntos a passagem de ônibus e toda aquela manifestação, aquelas mobilizações, que inclusive nós estávamos juntos também contra aquele aumento da passagem. E o governo Alckmin e o governo Haddad, naquela situação, naquele momento... Da luta pela tarifa zero. Eles tiveram que recuar. Por que não discutir com a sociedade, com os trabalhadores, com a população, se, por exemplo, deve ou não deve aumentar a tarifa e como seria pago o sistema de transporte? Essa é uma decisão coletiva. Na nossa opinião, ao invés de ficar na decisão do gabinete, do prefeito, ou mesmo através da subprefeitura, seria discutido com a população. André. Candidato, o seu programa de governo foge bastante de questões de São Paulo. Assim, ele aborda desde o fim da Polícia Militar a questões relacionadas à Petrobras. Eu ia te perguntar por que vocês fizeram essa opção. Aliás, alguns sites já mostraram que o seu programa de governo é muito parecido com o programa de governo do Rio de Janeiro, do PSTU. Enfim, eu ia perguntar por que essa opção foi feita e, enfim, o cargo é para São Paulo, não é para o... Primeiro, se você reparar nos debates, inclusive que aparecem na TV, todos os candidatos se pronunciam sobre os grandes temas gerais do país. Então, por exemplo, eu acho que todos os candidatos deveriam se pronunciar, por exemplo, em relação ao tema da Previdência. Por exemplo, eles querem aposentar, que as pessoas se aposentem a partir dos 65 anos. Se esse projeto de lei passar, boa parte da população de São Paulo não vai poder se aposentar, porque boa parte da população de São Paulo não chega aos 65 anos. O que eu quero dizer com isso? Que é um tema geral, que não está no comando da prefeitura, porém interfere na cidade. E a nossa proposta é diminuir e, na verdade, ter uma política que ajude os trabalhadores, uma cidade para os trabalhadores. Então, entramos nos temas gerais, mas, obviamente, nós temos que entrar depois nos temas específicos. Só que esses temas específicos, aonde vai ser gasto, como vai ser gasto, eu acho que os candidatos que apresentam as diversas propostas, eu vou fazer o Hospital X, o Hospital Y, me lembra, como eu também já comentei, aqueles candidatos do interior do Nordeste, que o cara promete fazer uma ponte, e aí o assessor cochicha no ouvido dele, aqui não tem rio. Não, mas eu prometo um rio também. Então o negócio é prometer um monte de coisas e depois, às vezes, ou não se tornam viáveis ou talvez não sejam mais interessantes. Vou dar um exemplo. O monotrilho na cidade de São Paulo foi um erro estratégico do governador de São Paulo. Antes de fazer as coisas, tem que discutir com os especialistas, os trabalhadores do ramo e decidir coletivamente a melhor forma de gastar o dinheiro público, não da forma como faz. Então, a nossa proposta especificamente os detalhes da cidade de São Paulo, a nossa proposta os conselhos populares com os trabalhadores e a população da periferia e decidir a discussão do orçamento e onde seria gasto. Por exemplo, quais hospitais e aonde estrategicamente seriam feitos. E não uma decisão burocrática de alguma pessoa supostamente iluminada. Mas esses temas mais amplos não deveriam fazer parte de um debate entre você e outro candidato e não estarem no programa de governo, que é uma coisa específica de São Paulo, né? A gente fica meio perdido, não sabe qual a proposta para educação, qual a proposta para... Sim. Por exemplo, nós botamos os temas gerais porque é uma visão geral do que nós estamos achando que, inclusive, interfere na cidade. Então, eu vou dar um outro exemplo. Os metalúrgicos aqui da cidade de São Paulo, mas não só da cidade de São Paulo, de todo o país, estão programando uma greve do setor metalúrgico dia 29. Essa greve está se dando contra os aumentos, contra os ataques aos direitos trabalhistas, mas também contra esse ataque à Previdência. Isso interfere diretamente na cidade. A gente entra nesses debates mais gerais, nós somos a favor dessa greve dos metalúrgicos, somos a favor que se prepare uma greve geral para barrar os ataques do governo Temer, por isso que a gente fala, inclusive, que é fora Temer, fora esse Congresso que também é corrupto, do jeito que saiu a Dilma, mas também tem que sair o Temer, tem que sair esse Congresso com novas eleições, com novas regras. Esses debates gerais, os candidatos todos falam. Nós opinamos sobre esse tema e sobre a cidade de São Paulo, especificamente os detalhes, nós estamos dando exemplos. Nós queremos voltar a estatizar o sistema de transporte, queremos discutir e governar a cidade de uma outra forma que não seja exatamente com as regras como estão, mas sim com os conselhos populares dos trabalhadores e a população mais pobre. E aí, com os especialistas, a gente decidir a melhor forma, por exemplo, de gastar o orçamento. Uma outra proposta concreta é não pagar a dívida pública do município com a União.
porque na verdade é um Robin Hood ao contrário. Você tira mais ou menos 300 milhões por mês da cidade de São Paulo, repassa para a União, que repassa para os banqueiros. Isso não faz sentido, a não ser para engrossar os lucros dos grandes banqueiros, que são os maiores agiotas do planeta. O senhor fala também em isenção de impostos para desempregados, inclusive IPTU, mas aí como é que vai fechar a conta? Se deixa de arrecadar, paga como que tem que pagar? Essa é uma questão importante. Veja, primeiro, do ponto de vista do orçamento, nós temos que fazer todas as contas, mas uma parte é não pagar essa dívida ao município, a fazer uma auditoria pública desta dívida. Com isso, você já teria uma parte da arrecadação aqui no município. Obviamente, isso teria um confronto com a União, teria todo um debate na sociedade, e a gente precisaria mobilizar a sociedade para garantir essa situação. Uma outra coisa é o seguinte, é razoável que as pessoas desempregadas, que não têm condições hoje, por exemplo, de mal se alimentar ou sustentar a sua família, que alguns impostos, como por exemplo IPTU, luz, água, ou mesmo transporte público, eles fossem isentos para poder exatamente tentar garantir o mínimo. Isso eu acho bastante razoável. De onde sairia esse dinheiro? Porque, de qualquer forma, não entra o custo. Na nossa opinião, também, neste sentido, a sociedade, não só em São Paulo, mas no país, no mundo, os grandes empresários são os que mais se dão bem nesta sociedade e a maioria da população são os que mais sofrem com essa sociedade. Nesse sentido, os impostos sobre os grandes empresários seriam, na verdade, a forma de arrecadação para poder sustentar todo esse projeto, porque a sociedade é rica e a cidade de São Paulo é rica. O problema é que a riqueza fica com alguns e outros ficam passando uma situação muito difícil. Então, o senhor teria novos impostos específicos para grandes empresas, grandes shoppings, da onde vir? Isso, por exemplo, isso uma taxação maior para quem tem mais, seria Exatamente. Isso? Por exemplo, o transporte. Nós achamos que o transporte deveria, de imediato, congelar a tarifa, fazer um projeto de redução da tarifa zero. Muitas vezes o pessoal pergunta, tá, mas quem vai pagar o transporte? A pergunta anterior também é por que as pessoas se transportam? Na cidade de São Paulo, normalmente uma pessoa sai 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, para pegar um ônibus lotado ou metrô lotado, não exatamente porque queira passear, porque ninguém vai ficar naquela situação difícil por passeio. As pessoas vão para poder trabalhar para as empresas. E depois, mesmo depois, nos outros horários, quando vão se locomover, são, em geral, para comprar os produtos das mesmas empresas. Cinema, teatro, comprar produtos. Então, os empresários são os maiores beneficiados do transporte das pessoas. Por que eles não podem arcar com esse custo? Já que eles são os que mais se beneficiam na sociedade. Então, é um problema da inversão da lógica. Nós queremos uma cidade para os trabalhadores e não uma cidade para os grandes empresários. Tá aí, a gente vai para o intervalo, a gente volta já já com a sabatina com o candidato à prefeitura da capital, Altino Prazeres, do PSTU. Um minuto só, até já.